Ei, estudante, você já parou para pensar por que às vezes é tão difícil aprender um conteúdo novo? Basicamente por causa disso aqui, ó. Porque todo novo conhecimento depende de um conhecimento prévio. Então, deixa eu te explicar essa história. Aqui é o professor Thiago Benedetti e aqui nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre o conhecimento prévio, sobre o conhecimento prévio ser a base de toda nova aprendizagem, certo? Então vamos entender essa história para você descobrir por que às vezes é tão difícil aprender um novo conteúdo e o que você faz a respeito disso para melhorar a sua rotina de estudo. Então, vamos começar a pensar aqui, ó. Existe aqui essa formulinha, que não é uma fórmula matemática. Vamos pensar que isso aqui pode ser a fórmula da aprendizagem. O que ela significa? Vamos pegar aqui essa letrinha A e vamos dizer que ela é um novo conhecimento. Então, digamos que essa A é um conhecimento novo. O que é um conhecimento novo? É alguma coisa que você vai ver numa aula, que você vai estudar, é alguma coisa que basicamente você ainda não sabe. Então, digamos que você está ali na escola, está no cursinho, você vai ter uma aula nova de biologia sobre, sei lá, ciclos biogeoquímicos. Então, esse conteúdo você ainda não sabe. Esse é o conhecimento novo. E por que às vezes é tão difícil aprender isso? Porque o conhecimento novo, ele só pode ser aprendido se ele conseguir juntar. Tá vendo esse mais? Ele precisa juntar com quem? Ele precisa juntar com alguma coisa, com esse B. É só se houver essa associação aqui que você aprende. E o que é esse B? Esse B é o que a gente vai chamar de conhecimento prévio. O que é conhecimento prévio? Conhecimento prévio é aquilo que você já sabe. Então, isso é aquilo que eu já sei. Então, digamos que eu quero aprender um novo conteúdo, se a gente fosse desenhar aqui o teu conhecimento prévio, seria mais ou menos assim, ó. Imagina que conhecimento prévio é tudo que eu já sei. Então, essas bolinhas aqui são as coisas que eu já sei, ok? Vamos imaginar que isso aqui é uma representação do seu conhecimento. E o que significa conhecer alguma coisa? Significa que você tem uma série de informações que se conectam, formando aqui uma rede de informações que, conectadas entre si, gera para você uma experiência de sentido e significado. Então, digamos que essas informações aqui conectadas dessa forma, nessa rede, elas representam o quê? Elas representam, então, esse conhecimento prévio. Agora, qual é o problema aqui? Para aprender uma coisa nova, o que tem que acontecer? Digamos que a coisa nova é essa bolinha vermelha aqui, certo? Então, eu tenho que aprender esses novos conteúdos através de uma nova aula, de uma videoaula, de uma palestra, de um estudo. Então, eu tenho aqui esse conhecimento novo. Essa nova informação, ela só vai... Ou vamos pegar assim, né? Esse conhecimento assim mais complexo. Digamos que eu estou ali numa aula e aí o professor está explicando que essa informação é não sei o quê, essa aqui é não sei o quê, e elas estão ali conectadas entre si. Mas para eu de fato aprender isso aqui, né, essas 4 informações que representam esse conhecimento novo, esse conhecimento novo precisa se associar ao que eu já sei, de alguma forma. Através de exemplos, através de aplicação, através de associação simples, né? Então, se eu vou aprender, por exemplo, uma palavra, antes de aprender uma palavra, eu preciso aprender o que são as letras, né? Se eu vou aprender a multiplicar, geralmente eu tenho que saber somar. Se eu vou aprender lá em biologia, se eu quero aprender genética, para eu aprender um conhecimento novo de genética, eu preciso saber de antemão o que é uma célula, o que é um gene, o que é DNA, o que é cromossomo. Então, um novo conhecimento depende de conhecimentos prévios, ok? E aí, por que às vezes é tão difícil aprender uma coisa nova? Porque às vezes falta essa base. O que é o conhecimento prévio, no fim das contas? É o que a gente chama de base. Nós, professores, a gente sempre fala assim, né? Nossa, o Joãozinho, coitado, ele não consegue aprender matemática porque ele não tem base de matemática. Quem não tem base de matemática nunca vai aprender matemática. Então, o que é conhecimento de base? É o conhecimento prévio que você carrega e que serve para quê? Para sustentar novos conhecimentos.
Então, repara que um novo conhecimento que vem para cá, ó, se ele ficar por aqui sozinho, se ele ficar ali perdido, sem se associar com o conhecimento prévio, ele perde o quê? Ele perde o sentido. E aí, se ele perde o sentido, esse novo conhecimento não vai significar nada. O que nos leva a esse terceiro ponto. O que acontece se eu pego um novo conhecimento e associo ele com o conhecimento prévio, com aquilo que eu já sei? O resultado dessa continha é o que a gente deseja enquanto estudante, né? A gente quer que esse conhecimento novo, junto desse conhecimento prévio, se torne o quê? Uma coisa só. O que a gente vai chamar de conhecimento significativo. O que é um conhecimento significativo? É aquele conhecimento que, dessa união, é um conhecimento dotado de sentido. Eu sei que sei e sei o que significa aquele negócio. Ele faz sentido dentro dos meus esquemas de conhecimento. Então, por exemplo, aqui, quando falta sentido, você até, por exemplo, memoriza lá uma coisa, né? Esses dias, eu até comentei isso em outro vídeo aqui recente. Esses dias eu atendi um aluno particular para fazer reforço de biologia e ele estava com dificuldade para entender, por exemplo, alguma coisa lá sobre células. E eu perguntei assim, cara, você sabe o que é um ribossomo? Ele falou, ribossomo é uma estrutura citoplasmática que está relacionada com a síntese proteica. Ele falou bem direitinho, bem bonitinho. Aí eu perguntei, tá aí, o que isso significa? Ele, não sei. Eu não sei o que é uma estrutura citoplasmática, eu não sei o que é síntese, e proteína, o que eu sei é que é um negócio que a gente come. Então, repara, para esse menino, ele sabia decorado lá que o ribossomo é uma estrutura citoplasmática que participa da síntese proteica, mas isso não estava conectado em nada. Então, assim, é uma coisa que ele decorou, mas que não faz o menor sentido. Então, ele não sabe utilizar isso, ele não consegue ver uso nesse conhecimento. Então, o conhecimento significativo, ele é o que mesmo? É aquele que a gente consegue entender e associar aos nossos esquemas mentais prévios. E isso aqui é a grande coisa que todo estudante deveria saber, né? Que no fim das contas, o conhecimento prévio, aquilo que eu já sei, é a base de toda nova aprendizagem. Então, quando eu não tenho conhecimento prévio, é difícil associar alguma coisa nova. Se eu não sei matemática básica, é praticamente impossível aprender matemática avançada. Se eu não tenho uma base legal de biologia e se eu não sei direito o que é uma célula, o que ela faz, aqui, eu não vou conseguir aprender genética. Então, por quê? Porque o conhecimento prévio é a base de toda nova aprendizagem. O que acontece quando eu não tenho conhecimento prévio? Eu não consigo aprender. Então, basicamente, aquilo que eu já sei determina o que eu consigo aprender. Aquilo que eu não sei determina aquilo que eu não consigo aprender. E aí, o ponto crítico aqui é o seguinte: o que eu faço, então, para trabalhar essa minha base? A tua base, ela exige, né, antes de qualquer coisa, que ela exista, que ela se mantenha. Então, para isso, a gente precisa sempre lembrar da importância de fazer revisão. Ou seja, a gente aprende novos conteúdos e depois tem que revisar esses conteúdos prévios para que eles permaneçam ali. O que a revisão faz? A revisão é como se fosse você cuidar do jardim. Digamos que eu tive uma aula e eu plantei uma sementinha. Esse conhecimento foi lá e brotou. Aí, segunda-feira. Terça-feira eu vou lá e planto outra plantinha. Esse conhecimento vai lá e brota. Lá, na sexta-feira, eu plantei um monte de plantinhas. E lá na semana que vem, eu preciso olhar para trás e fazer o quê? Eu preciso olhar para essas plantinhas que eu plantei e eu preciso regar, eu preciso molhar, eu preciso adubar, eu preciso cuidar disso aqui. Senão, o meu conhecimento morre, né? Então, pensa que o seu conhecimento é tipo um jardim. Quando você aprende uma coisa nova, você plantou uma semente. A revisão é o quê? É cuidar daquilo que você plantou para você manter aquele teu jardim, para você manter e sustentar o teu conhecimento prévio. Então, primeiro ponto. Agora, digamos que eu já estou ferrado aqui. Eu já estou aí no ensino médio, eu estou cheio de lacunas, eu não tenho conhecimento de base, eu já tenho um problema. O que eu faço agora? Às vezes, né, uma solução importante para você resolver tua vida aí de estudante
é fazer o que a gente chama de resgate. Então, se você chegou no ensino médio e está cheio de lacunas, o que acontece? Você vai ter que fazer um resgate. Então, vamos entender esse processo. Para começar, se eu cheguei no ensino médio, se eu estou em qualquer lugar da minha vida de estudante e me falta conhecimento prévio, a ausência disso aqui, ele vai gerar o que a gente chama de quê? De lacunas de aprendizagem. Então, se eu tenho lacunas de aprendizagem, e eu já sei disso, eu percebo isso, eu preciso fazer um resgate dessa base. E aí, para isso, você precisa voltar lá atrás, naqueles conhecimentos de base, e fazer um estudo, né? Então, você vai ter que, basicamente, estudar esses conhecimentos, ou fazer isso na forma de quê? De prática. E aí, para isso, existe o que a gente chama, uma coisa que eu apelidei com os meus alunos, de simulado da humildade. O que é isso? De repente, eu sei que eu não tenho uma base legal. Eu sofro lá em matemática porque eu não tenho base, mas eu não sei que base é essa, eu não sei qual é o pedaço do conteúdo que eu perdi. Então, para você descobrir e estudar esse pedaço de conteúdo, para você recuperar essa lacuna de aprendizagem, a grande dúvida aqui é: qual é essa minha lacuna, né? Eu nem sei que eu não sei. Então, a gente faz o simulado da humildade. O que é isso? O simulado da humildade é basicamente você pegar, através da prática, e descobrir essas lacunas, fazendo, por exemplo, o quê? Você pode pegar as provas do Enseja. O Enseja é como se fosse um Enem. O Enseja, o que ele é? É uma prova nacional promovida pelo governo federal, e essa prova é uma prova de certificação de competências para jovens e adultos, certo? É como se fosse uma espécie de Enem que certifica que você tem o ensino fundamental completo e certifica, se você passar na prova, que você tem o ensino médio completo. Geralmente para pessoas que têm defasagem escolar. E o que tem o Enseja? O Enseja, ele traz conhecimentos de base. Então, repara só. Digamos que você está aí sofrendo com matemática no ensino médio. Você pode ir lá no site do governo, baixar o PDF da prova do Enseja Fundamental, tem várias lá, e aí você faz o quê? Você vai fazer o simulado da humildade. Você vai pegar, por exemplo, ali na prova do Enseja, do Ensino Fundamental, e você vai resolver, por exemplo, as questões de matemática das provas aí dos últimos anos. O que vai acontecer? Você pega essa prova, claro, pega o gabarito dela, e você resolve as questões de matemática. O que vai acontecer ali? Você vai acertar algumas questões básicas de matemática, mas você vai cometer erros. E quando você cometer um erro numa questão de matemática bobinha, lá do ensino fundamental, o que esse erro vai mostrar para você? Esse erro vai mostrar para você a sua lacuna que você não sabia que tinha. Então, digamos que eu errei ali uma questão de matemática porque eu não sei direito lidar com porcentagem. Pronto, você acabou de descobrir uma lacuna de aprendizagem. Aí, o que eu faço? Eu vou lá e vou estudar esse conteúdo. Agora, eu sei que a minha matemática tem um problema porque, de repente, existe uma lacuna lá na minha percepção do que é porcentagem. E aí eu volto diante dessa lacuna e estudo, certo? Então, o simulado da humildade é o quê? É você fazer provas, é você fazer questões, é resolver provinhas de conteúdos lá de trás que supostamente você saberia. Aqui na escola onde eu trabalho, por exemplo, eu pego as provas de matemática dos aluninhos ali do 5º aninho, do 6º aninho, e dou para os meus alunos de pré-vestibular fazerem essas provas. Isso mostra o quê? Várias lacunas. Aí, por que é um simulado da humildade, né? Porque, imagina, que você é uma pessoa que está lá no ensino médio, lá no pré-vestibular, lá no ensino superior, e aí você se depara com uma provinha de matemática do 4º, 5º, 6º, 7º ano, que as criancinhas dão conta de fazer e você não dá. Isso vai mexer no teu ego, vai mexer na tua humildade, e você vai ter que ser humilde e entender. Ok, eu tenho uma lacuna e eu preciso resolver isso. Então, a minha recomendação é: pega aí uma prova do Enseja, do ensino fundamental, pode ser também uma prova do Enseja lá do ensino médio. Essas provas são disponíveis para você, qualquer pessoa pode entrar no site e baixar. Você pode pegar essas provinhas, baixar, imprime e sai fazendo questão de tudo.
da área de linguagens, da área de humanas, da área de ciências e da área da matemática. Todos os erros que você cometer nessa prova vão mostrar para você o quê? Vão mostrar lacunas de aprendizagem que você nem sabia que tinha. Então é aquela coisa que a gente assim, né? Eu não sei que eu não sei. Então quando eu não sei que eu não sei alguma coisa, eu tenho uma lacuna, ou seja, eu tenho um conhecimento prévio que me falta e por isso me faltar, talvez por isso, eu tenho tanta dificuldade em aprender esses conteúdos. E aí o que acontece quando você faz então o simulado da humildade, quando você faz aí essas provinhas do Enseja? Você pega os conhecimentos prévios que você já tinha, conecta melhor eles ali, você cria conexões mais profundas, adiciona elementos que faltavam. Então você pode adicionar aqui conhecimentos que faltavam antes nos teus esquemas, e esse seu conhecimento de base vai se tornando o quê? Maior, mais complexo, mais emaranhado, mais conectado. E aí com isso você consegue fazer o quê? Você consegue amarrar melhor esses conhecimentos novos que você precisa aprender. Então, dessa forma, você vai curar ali, né, uma cicatriz que você tem. Você vai curar um problema na sua vida e vai resolver esse problema de base. Eu te garanto, estudante, que talvez isso aqui seja uma das coisas mais importantes da sua vida de estudo, que vão garantir sucesso, satisfação e tranquilidade na hora de estudar. A dificuldade que você tem para aprender alguma coisa está relacionada geralmente ao quê? A falta de pré-requisitos de conhecimento. Então, dá uma olhada nisso com cuidado, experimenta a sensação de pegar uma provinha que supostamente está abaixo do seu nível e tenta fazer. Você pode usar o Enseja, você pode usar, por exemplo, provas de concurso de ensino médio, você pode pegar as provas da escola, daquela pessoa que você conhece que está ali no ensino fundamental, você pode usar simulados que tenham por aí, ou provas que tenham disponíveis, questões disponíveis em plataformas de estudo que estejam abaixo do seu nível ou supostamente abaixo do seu nível. Fazendo isso, você vai fazer o tal do simulado da humildade, vai descobrir as bases que te faltam e vai trabalhar o seu conhecimento prévio. Graças a isso, você vai facilitar toda e qualquer nova aprendizagem, tá bom? Então, estudante, tá aí sua missão. Essa é a sua tarefa para você brincar de crescer, ok? Se puder, faça isso e permita-se essa experiência. E se você fizer isso, volta aqui e deixa um comentário. Se você já faz alguma coisa parecida, deixa um comentário e relata a sua experiência, tá bom? Se você tem alguma consideração, alguma observação, dúvida ou questionamento sobre alguma coisa que eu falei, deixa aí um comentário que vai ser um prazer conversar contigo, tá? E não esquece, de pegar tudo isso aqui, curtir, compartilhar, se inscrever aqui no meu canal, porque isso ajuda a propagar esse tipo de informação para outros estudantes, beleza? Então é isso, até a próxima aula.